Após pagar minha gasolina, ela foi demitida. 2 horas depois, o gerente teve uma surpresa. Ah, como o tempo é traiçoeiro! Ele escorre por entre nossos dedos como a areia fina da praia, levando consigo fragmentos preciosos de nossas memórias. Eu, Antônio Carlos de Almeida, aos meus 78 anos, sinto o peso dos dias passados em cada ruga do meu rosto. Minha mente, outrora ágil e precisa, agora parece um quebra-cabeça incompleto, com peças que se perdem no vazio do esquecimento. Mas há momentos cristalinos como a água de uma nascente, que permanecem intactos em minha memória. E é sobre um desses momentos que quero lhes contar hoje. Uma história que começou em um dia aparentemente comum, mas que mudaria o curso da minha vida e de tantas outras de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Era uma manhã de outono em São Paulo. O ar fresco e úmido acariciava meu rosto enquanto eu saía de casa. Naquele dia algo em mim estava diferente. Talvez fosse a inquietação que vem com a idade, ou apenas um desejo repentino de aventura. Seja lá o que fosse, eu decidi sair sem avisar ninguém, algo que nunca fazia. Minha filha, Mariana, sempre insistia para que eu a avisasse de todos os meus passos, preocupada com minha saúde frágil e memória instável. Mas naquela manhã, eu queria me sentir livre, mesmo que por algumas horas. Entrei no meu velho Chevette azul, companheiro fiel de tantas jornadas, e parti sem rumo definido. As ruas da cidade pulsavam com a energia do início do dia, pessoas apressadas correndo para o trabalho, o aroma de café fresco escapando das padarias. Eu me sentia vivo, presente, como há muito não acontecia. Depois de algum tempo vagando pelas ruas, percebi que o ponteiro do combustível estava perigosamente próximo do zero. Decidi parar em um posto de gasolina para reabastecer. Era um estabelecimento simples, daqueles que ainda preservavam um ar de interior, mesmo no coração da metrópole. Estacionei ao lado da bomba e fui atendido por um rapaz jovem e sorridente. "Enche o tanque, por favor", pedi, sentindo-me confiante e despreocupado. O funcionário assentiu e começou a abastecer o carro. Foi então que o pânico me atingiu como um soco no estômago. Minha mão tateou o bolso da calça, depois o do casaco, freneticamente buscando algo que eu sabia que não estava ali. Minha carteira. Eu havia saído sem minha carteira. O suor frio escorreu por minha testa enquanto eu tentava manter a compostura. Como pude ser tão descuidado? A vergonha e o desespero se misturavam em meu peito, formando um nó que parecia sufocar-me. "Tudo pronto, senhor", disse o frentista com um sorriso que logo se transformou em preocupação ao ver minha expressão aflita. Eu sinto muito", balbuciei, sentindo o rosto queimar de vergonha. "Esqueci minha carteira em casa, não posso pagar." O jovem franziu o senho, claramente desconfortável com a situação. Eu queria desaparecer, sumir dali como fumaça. Era como se todos os olhos do mundo estivessem voltados para mim, julgando-me, condenando-me por minha falha. Foi nesse momento, quando eu me sentia menor que um grão de areia, que ela apareceu. Como um raio de sol cortando as nuvens em um dia tempestuoso, uma jovem se aproximou de nós. Ela não devia ter mais que 25 anos, com cabelos castanhos ondulados, emoldurando um rosto de traços delicados e olhos que pareciam conter toda a bondade do mundo. "Algum problema?" ela perguntou, sua voz suave como uma brisa de verão. O frentista explicou a situação rapidamente, enquanto eu permanecia ali imóvel, sentindo-me cada vez mais velho e frágil. A jovem me olhou com uma expressão que misturava compreensão e compaixão, algo que me tocou profundamente. Sem hesitar, ela abriu sua bolsa e tirou algumas notas. "Não se preocupe, senhor. Eu pago", disse ela, estendendo o dinheiro para o frentista. Fiquei atônito, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Mas você nem me conhece", consegui balbuciar. Ela sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o posto de gasolina. Às vezes não precisamos conhecer alguém para ajudar. Todos nós já precisamos de uma mão amiga em algum momento da vida. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Naquele instante, aquela jovem desconhecida não era apenas uma pessoa fazendo um favor. Ela era um anjo, um raio de esperança em um mundo que muitas vezes
Me parecia frio e indiferente. Como posso agradecer? Perguntei, minha voz embargada pela emoção. Não precisa agradecer, ela respondeu, colocando gentilmente a mão em meu ombro. Apenas prometa que, quando tiver a oportunidade, fará o mesmo por outra pessoa que precise. Assenti, incapaz de formar palavras. Ela se despediu com um aceno e se afastou, deixando para trás não apenas a conta paga, mas uma lição de bondade que ficaria gravada em minha memória para sempre. Enquanto eu voltava para o carro, ainda atordoado pelo que acabara de acontecer, percebi que não sabia nem mesmo o nome daquela jovem. Ela havia entrado e saído da minha vida como um cometa, deixando um rastro de luz e esperança. No caminho de volta para casa, com o tanque cheio e o coração transbordando de gratidão, prometi a mim mesmo que contaria essa história para minha família. Eles precisavam saber que, mesmo em um mundo muitas vezes cruel, ainda existiam pessoas capazes de gestos de pura bondade. Mal sabia eu que aquele encontro fortuito seria apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. A jovem do posto de gasolina, meu anjo, como passei a chamá-la em pensamento, havia plantado uma semente naquele dia. Uma semente que, com o tempo, cresceria e daria frutos que eu jamais poderia imaginar. Enquanto estacionava o carro na garagem de casa, senti uma nova energia pulsando dentro de mim. A vergonha e o desespero que havia sentido no posto tinham se transformado em algo novo. Esperança. Esperança de que, apesar de minha memória falha e minha idade avançada, eu ainda podia fazer a diferença. Ainda podia ser tocado pela bondade e, quem sabe, tocar a vida de outros com a mesma gentileza que recebi. Naquela noite, ao deitar-me para dormir, revivi cada detalhe daquele encontro em minha mente. O sorriso da jovem, suas palavras gentis, a sensação de alívio e gratidão que me invadiu. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sorriso nos lábios, ansioso pelo que o amanhã poderia trazer. Os dias que se seguiram àquele encontro no posto de gasolina foram preenchidos por uma estranha mistura de emoções. Eu me pegava constantemente relembrando o rosto daquela jovem, seu sorriso gentil e suas palavras reconfortantes. Era como se aquele breve momento tivesse acendido uma chama em meu interior, uma chama que eu pensava há muito extinta. Numa tarde ensolarada de domingo, meu filho Ricardo veio me visitar. Ele sempre fora um homem ocupado, mergulhado em seus negócios, raramente tendo tempo para sentar e conversar. Mas naquele dia algo parecia diferente. Talvez fosse o brilho nos seus olhos, ou o modo como ele se acomodou na poltrona da sala, sem a pressa habitual. E então, pai, ele começou, um sorriso brincando em seus lábios. Como andam as coisas? Alguma novidade? Hesitei por um momento. Deveria contar a ele sobre o incidente no posto? Parte de mim temia que ele me repreendesse por ter saído sozinho, por ter sido tão descuidado. Mas a outra parte, a parte que ainda vibrava com a lembrança daquela bondade inesperada, ansiava por compartilhar. Na verdade, filho, comecei, sentindo as palavras fluírem como um rio represado que finalmente encontra uma abertura. Aconteceu algo incrível há alguns dias. E assim contei a Ricardo toda a história. Falei sobre minha saída impulsiva, o embaraço no posto de gasolina e, finalmente, sobre a jovem que apareceu como um anjo salvador. Enquanto eu falava, observava as expressões no rosto de meu filho mudarem, da preocupação inicial à surpresa, e, por fim, a um interesse genuíno que há muito não via nele. Pai, ele disse quando terminei meu relato, inclinando-se para a frente na poltrona, isso é extraordinário. Mas sabe o que é mais incrível? Eu conheço esse posto de gasolina. Ergui as sobrancelhas, intrigado. Conhece? Ricardo assentiu, um sorriso enigmático em seu rosto. Na verdade, pai, eu sou o dono daquele posto. A revelação me atingiu como um raio. Meu filho, dono do posto onde tudo aconteceu? Como isso era possível? Como eu não sabia disso? Mas como? Balbuciei, sentindo-me confuso e um pouco envergonhado por meu aparente desconhecimento sobre a vida de meu próprio filho. Ricardo se recostou na poltrona, seu olhar perdido em algum ponto distante. Há cerca de 2 anos,
decidi diversificar meus investimentos. O posto parecia uma boa oportunidade, então o comprei. Não mencionei antes porque, bem, você sabe como sou com os negócios. Sempre achei que você não se interessaria muito por isso. Fiquei em silêncio por alguns instantes, absorvendo a informação. Era verdade que Ricardo e eu nunca tivéramos uma relação próxima quando se tratava de seus empreendimentos. Ele sempre fora reservado sobre isso, e eu, por minha vez, nunca quis parecer intrometido. E essa moça, continuei, sentindo uma súbita urgência de saber mais. Você a conhece? O rosto de Ricardo se iluminou. Ah, sim, deve ser a Beatriz. Ela trabalha lá há quase um ano. Uma funcionária exemplar, sempre recebo elogios dos clientes sobre ela. Beatriz. Finalmente eu tinha um nome para associar àquele rosto angelical. Era um nome bonito, pensei, adequado para alguém com um coração tão generoso. Filho, disse eu, sentindo uma ideia formar-se em minha mente. Será que poderíamos ir até lá um dia desses? Gostaria de agradecer a ela pessoalmente. Ricardo me olhou com uma mistura de surpresa e alegria. Era raro eu demonstrar interesse em sair de casa nos últimos tempos, muito menos propor uma visita a um de seus negócios. Claro, pai, ele respondeu entusiasmado. Que tal irmos amanhã mesmo? Posso passar aqui para te buscar no final da tarde. Concordei, sentindo uma onda de antecipação me envolver. A perspectiva de rever Beatriz, de poder expressar adequadamente minha gratidão, me encheu de uma energia que há muito não sentia. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomado por uma ansiedade quase juvenil. Passei horas escolhendo a roupa que usaria, querendo estar apresentável para o encontro. Quando Ricardo chegou no final da tarde, eu já estava pronto, esperando-o na varanda. O trajeto até o posto foi preenchido por uma conversa animada entre pai e filho. Ricardo me contou mais sobre seus negócios, sobre como adquiriu o posto e seus planos para o futuro. Eu o ouvia com genuíno interesse, percebendo quantos detalhes da vida de meu filho eu havia perdido nos últimos anos. Ao chegarmos ao posto, senti meu coração acelerar. O lugar parecia exatamente como eu me lembrava, mas agora, sabendo que pertencia a meu filho, via-o com outros olhos. Ricardo estacionou o carro e me ajudou a descer, sempre atencioso. Foi então que a vi. Beatriz estava no balcão da loja de conveniência, seu sorriso tão radiante quanto eu me lembrava. Quando nos aproximamos, vi o reconhecimento brilhar em seus olhos. Senhor Almeida, ela exclamou saindo de trás do balcão para nos receber. Que surpresa maravilhosa, como está? Fiquei momentaneamente sem palavras, emocionado por ela ter se lembrado de mim. Ricardo, percebendo meu embaraço, tomou a iniciativa. Olá, Beatriz, ele cumprimentou. Meu pai me contou sobre o que aconteceu na semana passada. Queria agradecer pessoalmente pela sua gentileza. Beatriz corou levemente, balançando a cabeça. Não foi nada, senhor Ricardo. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, minha querida, consegui finalmente dizer, minha voz embargada pela emoção. Nem todos teriam feito o que você fez. Sua bondade significa mais do que você pode imaginar. O sorriso de Beatriz se alargou, seus olhos brilhando com uma mistura de humildade e alegria. Fico feliz em ter podido ajudar, senhor Almeida. É o mínimo que podemos fazer uns pelos outros, não é? Naquele momento, olhando para aquela jovem cheia de compaixão e para meu filho, que me observava com um misto de orgulho e ternura, senti algo mudar dentro de mim. Era como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar, formando uma imagem que eu ainda não conseguia discernir completamente, mas que prometia ser bela. Ricardo, sempre o homem de negócios, aproveitou a oportunidade para conversar com Beatriz sobre o funcionamento do posto. Enquanto os observava interagir, notei algo que me surpreendeu. Meu filho parecia diferente. Havia uma suavidade em sua voz, um brilho em seu olhar que eu não via há anos. Beatriz, ele disse em determinado momento, tenho ouvido coisas maravilhosas sobre você, dos clientes e dos outros funcionários. Estive pensando, como se sentiria assumindo mais responsabilidades aqui no posto? Vi os olhos de Beatriz se arregalarem de surpresa. Mais responsabilidades, senhor Ricardo? Ele assentiu sorrindo. Sim, estou considerando promovê-la a gerente. Acho que você tem o perfil ideal para a função.
O rosto de Beatriz se iluminou com uma mistura de choque e alegria. Eu não sei o que dizer, Sr. Ricardo. É uma honra enorme. Enquanto os dois discutiam os detalhes da promoção, eu me vi refletindo sobre os estranhos caminhos do destino. Um simples ato de bondade havia não apenas tocado minha vida, mas agora estava abrindo novas portas para Beatriz. E de alguma forma, parecia estar aproximando meu filho de mim, de uma maneira que eu não imaginava ser possível. Ao deixarmos o posto naquela noite, com a promessa de Beatriz de que nos veríamos em breve para finalizar os detalhes de sua promoção, senti uma sensação de plenitude que há muito não experimentava. Era como se o universo estivesse conspirando para criar algo belo a partir daquele pequeno momento de gentileza. No caminho de volta para casa, Ricardo dirigia em silêncio, mas eu podia sentir que algo havia mudado. Havia uma energia diferente no ar, uma sensação de possibilidade se abrindo. Pai, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Obrigado por me contar sobre o que aconteceu. Acho que precisávamos disso. Assenti, sentindo um nó na garganta. Eu também acho, filho. Eu também acho. Enquanto as luzes da cidade passavam pela janela do carro, eu me perguntava o que mais o futuro reservava. Uma coisa era certa. Aquele não era o fim da história, mas apenas o começo de algo novo e emocionante. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à minha vida. A promoção de Beatriz a gerente do posto de gasolina não foi apenas uma mudança em sua carreira, mas um catalisador para transformações que ninguém poderia prever. Ricardo, meu filho, começou a visitar-me com mais frequência. Nossas conversas, antes superficiais e apressadas, agora se estendiam por horas. Falávamos sobre o posto, sobre Beatriz, sobre nossas vidas. Era como se aquela jovem tivesse, inadvertidamente, construído uma ponte entre nós, preenchendo um vazio que eu nem sabia que existia. Numa dessas visitas, Ricardo chegou com uma expressão preocupada que imediatamente me alertou. Pai, ele começou, sentando-se pesadamente na poltrona da sala. Acho que cometemos um erro com a promoção de Beatriz. Senti meu coração apertar. Como assim, filho? O que aconteceu? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Alguns funcionários não estão aceitando bem a liderança dela. Estão criando problemas, sabotando seu trabalho. Acho que subestimamos o impacto que essa mudança teria. A notícia me pegou de surpresa. Beatriz, com sua gentileza e dedicação, parecia a escolha perfeita para o cargo. Como alguém poderia ter problemas com ela? Mas por quê? Perguntei, genuinamente confuso. Beatriz é tão boa. Ricardo balançou a cabeça. Às vezes, pai, a bondade não é suficiente no mundo dos negócios. Alguns funcionários mais antigos se ressentem por terem sido preteridos. Outros acham que ela é jovem demais para o cargo. E há aqueles que simplesmente não aceitam uma mulher em posição de liderança. Fiquei em silêncio por alguns momentos, absorvendo a informação. A imagem que eu tinha de Beatriz, aquela figura quase angelical que me ajudou naquele dia, contrastava duramente com a realidade que Ricardo descrevia. E o que você pretende fazer? Perguntei finalmente. Meu filho me olhou, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e incerteza. Não sei, pai. Parte de mim quer intervir, resolver a situação. Mas outra parte acha que preciso dar a Beatriz a chance de provar seu valor, de superar esses desafios por conta própria. Naquele momento, senti uma súbita onda de clareza. Era como se as névoas que muitas vezes nublavam minha mente tivessem se dissipado momentaneamente. Filho, comecei, minha voz mais firme do que o habitual. Lembra-se de quando você estava começando nos negócios? Quantas vezes você enfrentou desafios, pessoas que duvidavam de você? Ricardo assentiu lentamente, um brilho de reconhecimento em seus olhos. E se alguém tivesse intervindo todas as vezes, resolvido seus problemas por você? Onde você estaria hoje? Vi a compreensão dawning em seu rosto. Você está certo, pai. Beatriz precisa dessa chance. Precisa mostrar do que é capaz. Sorri, sentindo uma onda de orgulho por meu filho. Exatamente. Mas isso não significa que você não possa apoiá-la, orientá-la.
Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós. Ricardo se levantou, uma nova energia em seus movimentos. Obrigado, pai. Acho que sei o que preciso fazer agora. Nos dias que se seguiram, observei de longe enquanto Ricardo trabalhou incansavelmente para apoiar Beatriz em sua nova posição. Ele me contava sobre suas conversas com ela, sobre como a orientava sem interferir diretamente nos problemas do posto. Beatriz, por sua vez, mostrou-se à altura do desafio. Com uma mistura de firmeza e compaixão, ela começou a conquistar o respeito de seus colegas. Sua abordagem era única. Em vez de impor sua autoridade, ela buscava entender as preocupações de cada funcionário, trabalhando para criar um ambiente de colaboração e respeito mútuo. Numa tarde particularmente quente, decidi fazer uma visita surpresa ao posto. Quando cheguei, encontrei uma cena que me encheu de esperança. Beatriz estava no pátio, rodeada por um grupo de funcionários. Eles não estavam discutindo ou brigando como eu temia. Estavam rindo, conversando animadamente. Aproximei-me devagar, não querendo interromper o momento. Foi então que ouvi um fragmento da conversa. E foi assim que conseguimos aumentar as vendas da loja de conveniência em 30%. Beatriz estava dizendo, seu rosto radiante de orgulho. Isso é mérito de todos vocês. Cada ideia, cada sugestão fez a diferença. Os funcionários ao seu redor sorriam, claramente orgulhosos de suas realizações. Vi rostos que antes, segundo Ricardo, eram hostis a Beatriz, agora a olhando com respeito e admiração. Naquele momento, Beatriz me viu. Seu sorriso se alargou ainda mais. "Senhor Almeida!" ela exclamou vindo em minha direção. "Que surpresa maravilhosa! Venha, deixe-me apresentá-lo a todos." Nos minutos que se seguiram, fui apresentado a cada funcionário. Beatriz falava sobre eles com um carinho genuíno, destacando as qualidades e contribuições de cada um. Era evidente que ela não via sua equipe apenas como subordinados, mas como parceiros em uma jornada compartilhada. Quando finalmente tivemos um momento a sós, não pude conter minha curiosidade. "Beatriz", comecei, "como você conseguiu?" "Ricardo me contou sobre os problemas que estava enfrentando." Ela sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. "Não foi fácil, senhor Almeida. Houve momentos em que pensei em desistir. Mas então me lembrava daquele dia, quando nos conhecemos. Se eu pude fazer a diferença na sua vida com um pequeno gesto, por que não poderia fazer o mesmo aqui?" Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Aquela jovem que eu conhecera em um momento de fragilidade havia se tornado uma força da natureza, transformando não apenas o posto de gasolina, mas as vidas de todos ao seu redor. "Sabe", ela continuou, sua voz suave, "cada pessoa aqui tem uma história, seus próprios desafios e sonhos. Eu apenas tentei ouvir, entender e mostrar que estávamos todos no mesmo barco. Não se trata de ser chefe, mas de ser líder." Naquele instante, percebi que Beatriz não era apenas uma gerente eficiente. Ela era uma catalisadora de mudanças, alguém capaz de ver o melhor nas pessoas e inspirá-las a alcançar seu potencial. Enquanto voltava para casa naquela tarde, refleti sobre as reviravoltas que a vida pode trazer. Um simples ato de bondade havia desencadeado uma série de eventos que estavam mudando não apenas minha vida, mas a de dezenas de outras pessoas. Ricardo estava esperando por mim quando cheguei. Ao ver minha expressão, ele imediatamente soube onde eu havia estado. "Então, pai", ele disse, um sorriso brincando em seus lábios. "O que achou?" Sentei-me, sentindo o peso dos anos, mas também uma nova leveza em meu coração. "Filho", respondi, minha voz embargada pela emoção. "Acho que encontramos algo muito especial em Beatriz. Algo que vai muito além de um posto de gasolina." Ricardo assentiu, seus olhos brilhando de uma forma que eu não via há anos. "Eu sei, pai. Eu sei." Naquela noite, deitado em minha cama, revivi os eventos dos últimos meses em minha mente. A vergonha no posto de gasolina, o gesto de bondade de Beatriz, a revelação de Ricardo, os desafios enfrentados e superados. Cada peça se encaixava perfeitamente, formando um mosaico de esperança e renovação. Adormeci com um sorriso nos lábios, ansioso pelo que o amanhã traria. Pois agora eu sabia, com uma certeza que vinha do fundo de minha alma,
que enquanto houver pessoas como Beatriz no mundo, sempre haverá esperança. E essa esperança, como uma chama resiliente, tem o poder de iluminar até os cantos mais escuros de nossas vidas. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças que ninguém poderia ter previsto. O posto de gasolina, sob a liderança de Beatriz, não era mais apenas um local de parada rápida para os motoristas apressados de São Paulo. Estava se transformando em algo muito maior, algo que tocava a vida de toda a comunidade ao seu redor. Numa manhã de sábado, Ricardo me convidou para visitar o posto. Ao chegarmos, fiquei boquiaberto com o que vi. O pátio, antes ocupado apenas por carros e bombas de combustível, agora abrigava barraquinhas coloridas. Pessoas de todas as idades circulavam pelo local, rindo e conversando animadamente. "O que é isso tudo?" perguntei a Ricardo, maravilhado com a cena. Meu filho sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. "É a feira comunitária do Posto Almeida", ele explicou. "Foi ideia da Beatriz. Ela percebeu que muitos de nossos clientes são moradores do bairro e pensou em criar um espaço onde a comunidade pudesse se reunir. Caminhamos entre as barraquinhas, observando a variedade de produtos à venda. Artesanato local, comidas típicas, plantas ornamentais. Em um canto, um grupo de crianças assistia encantado a uma contação de histórias. Foi então que avistamos Beatriz. Ela conversava animadamente com uma senhora idosa que vendia bolos caseiros. Ao nos ver, seus olhos se iluminaram e ela veio em nossa direção. "Senhor Almeida, Senhor Ricardo!" exclamou ela, abraçando-nos calorosamente. "Que bom que vieram. O que acharam da nossa feira?" "É incrível, Beatriz", respondi genuinamente impressionado. "Mas como você conseguiu organizar tudo isso?" Ela sorriu, um misto de orgulho e humildade em sua expressão. "Na verdade, foi um esforço coletivo. Conversei com a equipe e com alguns clientes regulares, e a ideia simplesmente floresceu. Todos queriam contribuir de alguma forma." Ricardo, que até então observava tudo em silêncio, finalmente falou. "Beatriz, isso vai muito além do que eu poderia ter imaginado para o posto. Você transformou este lugar em um centro comunitário." Ela assentiu, seu olhar percorrendo a multidão feliz ao nosso redor. "Sabe, Sr. Ricardo, um posto de gasolina pode ser muito mais do que um local para abastecer carros. Pode ser um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se conectam e a comunidade se fortalece." Enquanto caminhávamos pela feira, Beatriz nos contou sobre outros projetos que estava desenvolvendo. Havia planos para aulas de educação financeira para os moradores do bairro, um programa de reciclagem de óleo usado e até mesmo uma horta comunitária nos fundos do terreno. "O mais incrível", ela disse, "é como isso está impactando nossos negócios. As vendas da loja de conveniência aumentaram. Temos mais clientes fiéis e até grandes empresas da região estão nos procurando para parcerias." Observei Ricardo ouvindo atentamente cada palavra de Beatriz, seus olhos brilhando de uma forma que eu não via há anos. Era como se ele estivesse redescobrindo o prazer de ser um empreendedor, não apenas pelo lucro, mas pelo impacto positivo que poderia ter na vida das pessoas. Enquanto aproveitávamos a feira, fui surpreendido por uma voz familiar chamando meu nome. Virei-me e vi Dona Zulmira, minha vizinha há mais de 3 décadas, se aproximando com um sorriso no rosto. "Antônio!" ela exclamou, dando-me um abraço caloroso. "Que surpresa encontrá-lo aqui! Você sabia que seu filho era o dono deste posto maravilhoso?" Trocei um olhar cúmplice com Ricardo antes de responder. "Na verdade, Zulmira, eu descobri recentemente. Mas diga-me, o que há atrás aqui?" Seus olhos brilharam de entusiasmo. "Ah, meu querido, desde que essa feira começou, eu venho todos os sábados. Vendo minhas compotas e geleia caseiras. Sabe, isso mudou minha vida. Agora tenho uma renda extra e fiz tantos amigos novos." Enquanto Dona Zulmira falava, percebi o impacto profundo que as iniciativas de Beatriz estavam tendo. Não era apenas sobre negócios ou lucro, era sobre criar conexões, dar oportunidades, trazer vida e propósito para as pessoas. À medida que a tarde avançava, notei uma mudança sutil em Ricardo. Ele parecia mais relaxado, mais presente. Em um momento, o vi rindo descontraidamente com um grupo de crianças que brincavam perto da barraca de algodão doce.
Era uma faceta dele que eu não via desde sua infância. Quando o sol começou a se pôr, sinalizando o fim da feira, Beatriz reuniu toda a equipe do posto para um breve discurso. "Quero agradecer a cada um de vocês", ela disse, sua voz carregada de emoção. "Isso aqui não é obra de uma pessoa só. É o resultado do esforço e da dedicação de todos. Vocês transformaram um simples posto de gasolina em um verdadeiro coração da comunidade." Houve aplausos e abraços e pude ver lágrimas nos olhos de alguns funcionários. Era evidente que o que estava acontecendo ali ia muito além de um simples trabalho. Era uma missão compartilhada, um propósito comum. No caminho de volta para casa, Ricardo permaneceu em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele falou, sua voz baixa e reflexiva. "Pai", ele começou, "acho que cometi um erro todos esses anos." Olhei para ele, intrigado. "Que erro, filho?" Ele suspirou profundamente. "Eu sempre vi meus negócios apenas como uma forma de ganhar dinheiro, de acumular riqueza. Mas hoje eu vi algo diferente. Vi como um negócio pode transformar vidas, pode unir uma comunidade. Senti meu coração se encher de orgulho e emoção." "E o que você pretende fazer com essa descoberta?" Ricardo sorriu, um sorriso que misturava determinação e uma nova esperança. "Quero aprender mais com Beatriz. Quero ver como podemos aplicar esse modelo em outros negócios. Talvez seja a hora de repensar tudo o que construí até agora." Naquela noite, deitado em minha cama, refleti sobre as reviravoltas que a vida pode trazer. Um simples ato de bondade de uma jovem desconhecida havia desencadeado uma série de eventos que estavam não apenas transformando um bairro inteiro, mas também tocando profundamente a vida de meu filho. Percebi que, mesmo em minha idade avançada, com minha memória às vezes falha, eu ainda tinha muito a aprender e a contribuir. A história que começara naquele dia no posto de gasolina estava longe de terminar. Na verdade, senti que estávamos apenas no início de algo verdadeiramente extraordinário. Adormeci com um sorriso nos lábios, grato por estar vivo para testemunhar e fazer parte dessa jornada incrível. E pela primeira vez em muito tempo, ansiei pelo amanhecer, curioso para ver que novas surpresas e aprendizados o futuro nos reservava. Mal sabia eu que os eventos dos próximos dias iriam testar nossa recém-descoberta harmonia de maneiras que ninguém poderia prever. Mas naquele momento, embalado pelo calor da esperança e da renovação, permiti-me sonhar com as infinitas possibilidades que se abriam diante de nós. O amanhecer trouxe consigo uma série de nuvens escuras no horizonte, tanto no céu quanto em nossas vidas. O que começou como mais um dia comum, logo se transformou em um turbilhão de eventos que testariam a força e a união que havíamos construído nos últimos meses. Tudo começou com uma ligação de Ricardo, sua voz tensa e preocupada do outro lado da linha. "Pai, precisamos conversar", ele disse sem os habituais cumprimentos. "Pode me encontrar no posto em 1 hora?" Senti um aperto no peito. O tom de Ricardo era grave, e eu sabia que algo sério havia acontecido. Rapidamente me arrumei e peguei um táxi até o posto, minha mente girando com possibilidades e temores. Ao chegar, encontrei Ricardo e Beatriz na pequena sala que servia como escritório. Seus rostos estavam tensos e o ar parecia pesado com preocupação não dita. "O que houve?" perguntei, olhando de um para o outro. Ricardo suspirou profundamente antes de falar. "Recebemos uma proposta de compra do posto, uma grande rede de combustíveis quer adquirir o terreno para construir um complexo maior." Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. "Mas, e todo o trabalho que fizemos aqui? A comunidade?" Beatriz, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Sua voz era calma, mas pude perceber a tensão subjacente. "A oferta é muito alta, Sr. Almeida. Do ponto de vista financeiro, seria difícil recusar." Ricardo assentiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "É verdade. O valor que estão oferecendo poderia resolver muitos dos problemas financeiros que enfrentamos em outros negócios." Olhei para os dois, sentindo uma mistura de emoções: raiva, tristeza, desespero. "Mas e tudo o que construímos aqui?"
A feira comunitária, os projetos sociais, isso não tem preço. Beatriz sorriu tristemente. Concordo, Sr. Almeida, mas não é uma decisão fácil. Muitas famílias dependem dos outros negócios do Sr. Ricardo. Se aceitarmos a proposta, poderíamos garantir a segurança financeira de muitas pessoas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de incertezas e dilemas morais. De repente, me senti velho e cansado, como se o peso de toda uma vida tivesse desabado sobre meus ombros. Foi nesse momento que ouvimos uma comoção vinda do lado de fora. Saímos apressadamente para ver o que estava acontecendo e nos deparamos com uma cena surpreendente. Uma multidão de pessoas se reunia no pátio do posto. Reconheci rostos familiares. Dona Zulmira, o grupo de crianças que sempre participava das contações de histórias, os vendedores da feira comunitária, funcionários e clientes regulares. Todos pareciam agitados, conversando em voz alta e gesticulando. Ao nos ver, Dona Zulmira se adiantou, seus olhos brilhando com determinação. Antônio, Ricardo, Beatriz... Ouvimos rumores sobre a venda do posto. É verdade? Ricardo deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação. Como vocês... As notícias correm rápido em uma comunidade unida, interrompeu um senhor que eu reconheci como o professor aposentado que dava aulas de xadrez nas tardes de domingo. E esta comunidade não vai ficar parada enquanto tentam tirar o coração do nosso bairro. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Vi lágrimas nos olhos de alguns, punhos cerrados de determinação em outros. Beatriz, visivelmente emocionada, tentou acalmar a situação. Por favor, todos entendam que nenhuma decisão foi tomada ainda. Estamos apenas... Mas sua voz foi abafada por um coro de vozes. As pessoas começaram a compartilhar histórias, uma após a outra, sobre como o posto havia mudado suas vidas. Uma jovem mãe falou sobre como as aulas de educação financeira a ajudaram a sair das dívidas. Um adolescente contou como o programa de estágio no posto o manteve longe das ruas. Dona Zulmira, com lágrimas nos olhos, falou sobre como a feira comunitária havia dado um novo sentido à sua vida após a perda do marido. Cada história era um testemunho vivo do impacto que aquele simples posto de gasolina, transformado pelas ideias de Beatriz e pelo apoio de Ricardo, havia tido na comunidade. Observei meu filho enquanto ele ouvia. Vi sua expressão mudar gradualmente, a tensão em seu rosto dando lugar a algo mais profundo, mais significativo. Finalmente, quando as vozes se acalmaram, Ricardo deu um passo à frente. Sua voz, quando falou, estava carregada de emoção. Meus amigos, ele começou, não tenho palavras para expressar o que sinto neste momento. Quando comprei este posto, há alguns anos, via apenas números e lucros. Mas vocês me mostraram que um negócio pode ser muito mais do que isso. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto na multidão antes de continuar. Prometo a vocês que não tomaremos nenhuma decisão sem considerar o impacto na comunidade. Este posto não é apenas meu ou da Beatriz, é de todos nós. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a multidão, seguido por aplausos e abraços. Vi Beatriz enxugar discretamente uma lágrima, um sorriso radiante em seu rosto. Naquele momento, senti uma onda de orgulho tão intensa que quase me fez perder o equilíbrio. Meu filho, que eu sempre vi como um homem de negócios frio e calculista, estava se transformando diante dos meus olhos. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções e ideias. A comunidade, agora ciente da ameaça que pairava sobre seu amado posto, se mobilizou de uma forma que eu jamais havia visto. Grupos se formaram espontaneamente para discutir alternativas. Vi advogados oferecendo conselhos legais, contadores analisando números, artistas planejando eventos para arrecadar fundos. Era como se toda a energia positiva que o posto havia gerado ao longo dos meses estivesse se concentrando naquele momento crucial. Enquanto observava tudo isso, tive um momento de clareza cristalina. Percebi que o verdadeiro valor daquele posto não estava no terreno ou nas bombas de combustível. Estava nas conexões que haviam sido criadas, nas vidas que haviam sido transformadas. Ao cair da noite, quando a multidão começou a se dispersar, notei Ricardo e Beatriz conversando em um canto.
Aproximei-me lentamente, não querendo interromper, mas curioso para ouvir. Não é apenas sobre dinheiro, Ricardo dizia, sua voz baixa mas firme. É sobre legado, sobre fazer a diferença real na vida das pessoas. Beatriz assentiu, seus olhos brilhando. Então o que faremos? Ricardo sorriu, um sorriso que misturava determinação e esperança. Vamos lutar, Beatriz. Vamos encontrar uma maneira de manter este lugar vivo e crescendo. Não sei como ainda, mas sei que, com esta comunidade ao nosso lado, podemos fazer o impossível. Naquele momento, senti que estávamos no limiar de algo extraordinário. A tempestade que ameaçava nos derrubar havia, na verdade, nos unido de uma forma que ninguém poderia prever. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, sob um céu agora claro e estrelado, refleti sobre as reviravoltas da vida. O que começara como um simples ato de bondade de uma jovem desconhecida havia se transformado em uma força capaz de mobilizar uma comunidade inteira. Adormeci com o coração cheio de esperança e a mente repleta de possibilidades. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa eu sabia com certeza. Juntos, éramos mais fortes do que qualquer tempestade que pudesse surgir em nosso caminho. Os dias que se seguiram à revelação sobre a possível venda do posto foram um turbilhão de emoções e atividades. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro, e logo toda a comunidade estava envolvida na busca por uma solução. Numa manhã ensolarada de sábado, encontrei-me novamente no posto, mas desta vez o ambiente era completamente diferente. O pátio, normalmente ocupado por carros e pela feira comunitária, havia se transformado em um verdadeiro centro de operações. Mesas improvisadas estavam espalhadas por todo lado, ocupadas por grupos de pessoas debruçadas sobre papéis, laptops e mapas da região. Vi advogados discutindo estratégias legais, contadores analisando números e até mesmo um grupo de arquitetos esboçando planos alternativos para o uso do terreno. No meio de todo esse burburinho, avistei Ricardo e Beatriz. Eles se moviam de grupo em grupo, ouvindo ideias, respondendo perguntas e, acima de tudo, mantendo viva a chama da esperança. Aproximei-me deles, maravilhado com a cena. É incrível ver todo mundo se unindo assim, comentei. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando de emoção. É verdade, Sr. Almeida. Às vezes, é preciso uma crise para revelar a verdadeira força de uma comunidade. Ricardo assentiu, mas pude notar uma sombra de preocupação em seu olhar. O problema é que, por mais inspirador que isso seja, ainda estamos diante de um desafio financeiro enorme. Nesse momento, fomos interrompidos por Dona Zulmira, que se aproximou com um grupo de senhoras. Ricardo, querido, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Nós nos reunimos e, bem, não é muito, mas queremos contribuir. Com isso, ela estendeu um envelope. Ricardo o abriu, seus olhos se arregalando de surpresa. Mas isso é... nossas economias, uma das senhoras explicou. Sabemos que não é nem de longe o suficiente para comprar o posto, mas esperamos que ajude de alguma forma. Vi lágrimas nos olhos de meu filho, algo que não acontecia desde que ele era criança. Eu não sei o que dizer, ele gaguejou. Foi então que uma ideia começou a se formar em minha mente. E se... Comecei lentamente, as engrenagens de meu cérebro girando rapidamente. E se transformássemos o posto em uma cooperativa? Todos os olhares se voltaram para mim. Uma cooperativa? Beatriz perguntou intrigada. Assenti, sentindo-me mais animado a cada segundo. Sim, pense bem. Em vez de um único dono, o posto poderia pertencer à comunidade. Cada pessoa poderia comprar uma pequena parte, tornando-se sócia. Ricardo franziu o senho, pensativo. Mas, pai, isso exigiria uma reestruturação completa do negócio. Além disso, ainda precisaríamos levantar uma quantia considerável. Verdade, concordei. Mas pense nas possibilidades. Poderíamos buscar financiamento coletivo, parcerias com empresas locais, talvez até apoio do governo para projetos sociais. Vi um brilho de interesse nos olhos de Beatriz. E poderíamos expandir ainda mais nossos programas comunitários. Imaginem,
um posto de gasolina que também é um centro cultural, educacional e de empreendedorismo social. A ideia rapidamente ganhou força. Nos dias que se seguiram, o posto se tornou o epicentro de uma verdadeira revolução comunitária. Advogados trabalharam pro bono para estruturar legalmente a cooperativa. Contadores se desdobraram para criar um plano financeiro viável. Artistas locais organizaram eventos de arrecadação de fundos, transformando o posto em uma galeria de arte improvisada. O entusiasmo era contagiante, mas os desafios eram igualmente monumentais. Houve momentos de dúvida, noites em que vi Ricardo andar de um lado para o outro em casa, atormentado pelo peso da responsabilidade. Numa dessas noites, encontrei-o sentado na varanda, olhando fixamente para o horizonte. "Filho", chamei suavemente, sentando-me ao seu lado, "o que o preocupa?" Ele suspirou profundamente. "É se não dermos conta, pai? E se, depois de criar todas essas expectativas, falharmos? Não sei se posso carregar esse peso." Coloquei minha mão em seu ombro, sentindo uma onda de amor e orgulho. "Ricardo, olhe para mim", pedi. Quando seus olhos encontraram os meus, continuei. "Você não está carregando esse peso sozinho. Toda aquela gente lá no posto, eles não estão apenas contando com você. Eles estão lutando ao seu lado." Vi seus olhos se encherem de lágrimas. "Mas e se não for o suficiente?" Sorri, sentindo uma certeza que vinha do fundo da alma. "Então teremos falhado, tentando fazer algo extraordinário. E isso, meu filho, vale mais do que qualquer sucesso medíocre." Nos dias que se seguiram, vi uma mudança em Ricardo. Era como se um novo fogo tivesse sido aceso dentro dele. Ele atacou o desafio com uma determinação que eu nunca havia visto antes. A comunidade respondeu com igual entusiasmo. Pequenos empresários locais se uniram para oferecer serviços e produtos a preços reduzidos. Escolas da região organizaram campanhas de arrecadação. Até mesmo políticos locais, atraídos pela visibilidade do projeto, começaram a se envolver, prometendo apoio e recursos. Mas o momento mais emocionante para mim veio de forma inesperada. Numa tarde, enquanto eu observava Beatriz conduzir uma reunião com potenciais investidores, fui abordado por um grupo de jovens. "Senhor Almeida", disse um deles, um rapaz de não mais que 20 anos, "queríamos agradecer." Confuso, perguntei, "Agradecer pelo quê?" O jovem sorriu. "Por não desistir. Por nos mostrar que é possível lutar pelo que acreditamos, mesmo quando parece impossível." Senti meu coração se encher de uma emoção que não conseguia nomear. Era como se, naquele momento, eu pudesse ver o futuro se desdobrando diante de meus olhos. Um futuro brilhante, cheio de possibilidades, construído sobre os alicerces da compaixão, da comunidade e da coragem de sonhar. Enquanto o sol se punha naquela tarde, pintando o céu com tons de rosa e laranja, eu me vi refletindo sobre a jornada incrível que havíamos percorrido. O que começara como um simples ato de bondade de uma jovem desconhecida havia se transformado em um movimento capaz de redefinir o significado de comunidade e negócios. Olhei para Ricardo e Beatriz, que conversavam animadamente com um grupo de moradores. Vi o brilho em seus olhos, a paixão em suas vozes, e soube naquele instante que, independentemente do resultado final, já havíamos conquistado algo precioso e raro. Havíamos redescoberto o poder da união, da solidariedade e da esperança. O futuro ainda era incerto, é claro. O caminho à nossa frente estava repleto de desafios e obstáculos. Mas agora, mais do que nunca, eu acreditava que juntos poderíamos superá-los. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, senti uma paz profunda me envolver. Qualquer que fosse o desfecho desta história, eu sabia que havíamos tocado vidas, transformado corações e plantado sementes de mudança que continuariam a florescer por gerações. E isso, pensei com um sorriso, era o verdadeiro combustível que movia nossa jornada. Não o petróleo que corria pelas bombas do posto, mas o espírito indomável de uma comunidade unida por um sonho comum. O inverno chegou a São Paulo, trazendo consigo não apenas o frio, mas também uma tensão palpável que pairava sobre nossa comunidade. Já haviam se passado quase 6 meses desde que a ideia da cooperativa surgira,
e estávamos nos aproximando rapidamente do prazo final para apresentar nossa proposta à grande rede de combustíveis interessada no terreno. Numa manhã particularmente gélida, encontrei-me novamente no posto, agora quase irreconhecível. O que antes era um simples estabelecimento comercial havia se transformado em um verdadeiro hub de atividade comunitária. As paredes, antes cinzentas e sem vida, estavam agora cobertas de murais coloridos pintados por artistas locais, retratando a história e as esperanças do bairro. Ricardo e Beatriz estavam reunidos com um grupo de advogados e contadores, finalizando os últimos detalhes da proposta. Aproximei-me silenciosamente, não querendo interromper, mas ansioso para saber das novidades. Ainda estamos cerca de 20% abaixo do valor necessário, ouvi um dos contadores dizer, sua voz carregada de preocupação. Vi o rosto de meu filho se contorcer numa expressão de frustração. Mas já esgotamos todas as nossas opções. Cada centavo que conseguimos levantar, cada patrocínio, cada doação. Beatriz colocou gentilmente a mão no ombro de Ricardo. Ainda temos tempo. Vamos pensar em algo. Foi nesse momento que notei uma agitação incomum na entrada do posto. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno de alguém que eu não conseguia ver. Curioso, me aproximei, e foi então que ouvi uma voz familiar. Calma, pessoal, um de cada vez, por favor. Abri caminho entre a multidão e me deparei com uma cena que jamais esquecerei. Ali, no meio do pátio do posto, estava Dona Zulmira. Mas não era a Dona Zulmira que eu conhecia, quieta e reservada. Esta Zulmira irradiava uma energia contagiante, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e determinação. Dona Zulmira, chamei confuso. O que está acontecendo? Ela se virou para mim, um sorriso radiante em seu rosto enrugado. Ah, Antônio, que bom que você está aqui. Venha, preciso falar com o Ricardo e a Beatriz. Acho que encontrei a solução para nossos problemas. Intrigado, a segui até onde Ricardo e Beatriz estavam. Ao nos verem se aproximar, ambos levantaram as sobrancelhas em surpresa. Dona Zulmira, Ricardo começou, mas foi rapidamente interrompido pela animada senhora. Ricardo, meu querido, escute bem, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente de excitação. Lembra-se daquelas aulas de informática que a Beatriz organizou para nós, os idosos do bairro? Ricardo assentiu, ainda confuso. Bem, eu não contei a ninguém, mas comecei a usar o que aprendi para fazer uns videozinhos sobre minhas receitas. Sabe, aquelas geleiras e compotas que vendo na feira? Pois bem, comecei a postar esses vídeos na internet e... Ela fez uma pausa dramática, seus olhos brilhando. E o que, Dona Zulmira? Beatriz perguntou, inclinando-se para a frente, capturada pela narrativa. E eles viralizaram, Dona Zulmira exclamou, jogando os braços para o alto em um gesto de triunfo. Milhões de visualizações. Empresas começaram a me procurar querendo patrocinar meus vídeos. E adivinhem? Uma grande marca de produtos alimentícios quer fazer uma parceria comigo. O silêncio que se seguiu foi quebrado, apenas pelo som distante do trânsito. Todos olhávamos para Dona Zulmira, boquiabertos. Mas isso é incrível, Beatriz finalmente conseguiu dizer. Parabéns, Dona Zulmira. Ricardo, no entanto, parecia ainda estar processando a informação. Dona Zulmira, ele começou lentamente. O que exatamente isso significa para o posto? O sorriso da senhora se alargou ainda mais. Significa, meu querido, que temos um novo investidor. A empresa quer não apenas patrocinar meus vídeos, mas também investir na nossa cooperativa. Eles adoraram a ideia de um posto de gasolina comunitário e querem fazer parte disso. A explosão de alegria que se seguiu foi indescritível. Pessoas se abraçavam, choravam, riam. Era como se toda a tensão acumulada nos últimos meses tivesse se dissipado em um instante. Nos dias que se seguiram, foi como se uma nova energia tivesse tomado conta de todos nós. A notícia do investimento se espalhou rapidamente, atraindo ainda mais atenção para nossa causa. Jornalistas começaram a aparecer, querendo contar a história do posto viral e da vovó influencer, como Dona Zulmira passou a ser carinhosamente chamada. O impacto foi além do aspecto financeiro. A história de Dona Zulmira inspirou outros idosos da comunidade a explorarem suas paixões e habilidades.
Logo, o posto se tornou um centro de produção de conteúdo, com workshops de mídias sociais para todas as idades. Uma tarde, enquanto observava um grupo de adolescentes ensinando edição de vídeo para um grupo de senhoras, senti uma mão em meu ombro. Era Ricardo. "Pai", ele disse, sua voz embargada de emoção. "Você consegue acreditar em tudo isso?" Sorri, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. "É incrível, não é? Quem diria que aquele dia no posto, quando conhecemos Beatriz, nos levaria até aqui?" Ricardo assentiu, seu olhar percorrendo o movimentado pátio do posto. "Sabe, pai, passei a maior parte da minha vida pensando que sucesso significava lucro, números em uma planilha. Mas agora entendo que o verdadeiro sucesso é isso que estamos vendo aqui. É criar algo que muda vidas, que une pessoas." Naquele momento, vi meu filho não apenas como o empresário bem-sucedido que ele sempre foi, mas como o homem incrível que ele havia se tornado. Um homem capaz de reconhecer o valor das conexões humanas, da comunidade, do impacto positivo que podemos ter no mundo. A noite caía quando finalmente deixamos o posto. As luzes da cidade começavam a se acender, e eu não pude deixar de pensar em como elas pareciam refletir a luz que havíamos acendido em nossa comunidade. Enquanto caminhávamos para casa, Ricardo de repente parou e se virou para mim. "Pai", ele disse, sua voz séria. "Obrigado." Confuso, perguntei: "Pelo quê, filho?" Ele sorriu, seus olhos brilhando à luz dos postes. "Por nunca desistir de mim. Por me mostrar, mesmo quando eu não estava pronto para ver, que há mais na vida do que apenas negócios. Você e Beatriz, vocês mudaram minha vida." Senti meu coração se encher de um amor tão profundo que mal podia conter. Abracei meu filho fortemente, palavras se tornando desnecessárias naquele momento de compreensão mútua. Enquanto retomávamos nossa caminhada, pensei em todas as vidas que haviam sido tocadas e transformadas ao longo desta jornada. De Beatriz, a jovem cuja bondade inicial desencadeou tudo isso, a dona Zulmira, cuja coragem de abraçar o novo nos salvou no momento crucial. E percebi que, no final, esta não era apenas a história de um posto de gasolina. Era a história de como pequenos atos de bondade podem criar ondas de mudança, de como uma comunidade unida pode superar qualquer obstáculo, e de como nunca é tarde demais para redescobrir o que realmente importa na vida. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, senti uma profunda gratidão por estar vivo para testemunhar e fazer parte desta incrível jornada. E soube, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que o melhor ainda estava por vir. O tempo é um rio que flui inexoravelmente, carregando consigo as memórias de ontem e as promessas do amanhã. 5 anos se passaram desde aquela noite estrelada em que Ricardo e eu caminhamos para casa, nossos corações cheios de esperança e gratidão. 5 anos de mudanças, desafios e triunfos que transformaram não apenas nossas vidas, mas toda a comunidade ao nosso redor. Hoje, aos 83 anos, sento-me na varanda de minha casa, observando o movimento da rua e refletindo sobre a jornada incrível que vivemos. O posto de gasolina, outrora um simples negócio à beira da extinção, tornou-se o coração pulsante do bairro, um símbolo vivo do poder da união e da perseverança. A cooperativa que formamos não apenas sobreviveu, mas floresceu além de nossas expectativas mais otimistas. O que antes era apenas um posto de gasolina, agora é um complexo multifuncional, que serve como centro comunitário, incubadora de pequenos negócios e hub de inovação social. Beatriz, com sua visão e liderança inspiradora, transformou-se em uma figura respeitada, não apenas em nosso bairro, mas em toda a cidade. Suas ideias sobre negócios socialmente responsáveis e desenvolvimento comunitário são agora estudadas em universidades e replicadas em outras partes do país. Ricardo, meu filho Ricardo, vê-lo crescer e se transformar ao longo desses anos tem sido a maior alegria de minha vida. O homem que antes se preocupava apenas com lucros e planilhas, agora dedica grande parte de seu tempo a mentorar jovens empreendedores, ensinando-os a equilibrar sucesso financeiro com impacto social positivo.
E Dona Zulmira, nossa vovó influencer, tornou-se uma verdadeira celebridade. Seus vídeos de receitas e dicas de vida continuam a encantar milhões de seguidores ao redor do mundo. Mas o mais importante é como ela usa sua plataforma para promover causas sociais e inspirar outras pessoas da terceira idade a abraçarem novas tecnologias e oportunidades. Enquanto observo a movimentação na rua, vejo um grupo de crianças passando, suas mochilas nas costas, rindo e conversando animadamente. Elas se dirigem ao antigo posto, onde agora funciona também uma escola de programação e robótica para jovens de baixa renda. É um lembrete constante de como nossa pequena revolução continua a moldar o futuro, uma geração de cada vez. De repente, ouço uma buzina familiar. É o carro de Ricardo parando em frente à casa. Ele sai do veículo, um sorriso largo em seu rosto, e acena para mim. "Pai!" ele chama, sua voz cheia de entusiasmo. "Está pronto para a grande inauguração?" "Ah, sim, a inauguração. Depois de meses de planejamento e trabalho árduo, hoje é o dia em que abriremos oficialmente a nova ala do nosso complexo comunitário. Um centro de saúde e bem-estar para idosos, algo que sempre sonhei em ver realizado. Com a ajuda de Ricardo, levanto-me lentamente de minha cadeira. Meu corpo pode estar mais frágil agora, mas meu espírito continua tão vibrante quanto naquele dia, há tantos anos, quando um simples ato de bondade mudou o curso de nossas vidas. Ao chegarmos ao posto, ou melhor, ao Centro Comunitário Novo Amanhecer, como é agora oficialmente chamado, somos recebidos por uma multidão animada. Vejo rostos familiares e novos, todos unidos pela mesma energia e propósito que nos trouxe até aqui. Beatriz nos encontra na entrada, seus olhos brilhando de emoção. "Senhor Almeida, Ricardo, que bom que chegaram. Está tudo pronto para a cerimônia." Enquanto caminhamos para o palco improvisado, onde acontecerá a cerimônia de inauguração, não posso deixar de me maravilhar com a transformação ao nosso redor. As antigas bombas de gasolina foram substituídas por jardins exuberantes e áreas de convivência. O que antes era asfalto cinzento, agora é um mosaico colorido de arte urbana e espaços verdes. Ao subirmos ao palco, a multidão se acalma. Ricardo se aproxima do microfone, mas para minha surpresa, ele se vira para mim. "Pai", ele diz, sua voz amplificada para todos ouvirem, "acho que você deveria fazer as honras. Afinal, tudo isso começou com você." Sinto meus olhos se encherem de lágrimas enquanto me aproximo do microfone. Olho para a multidão à minha frente. Amigos, vizinhos, pessoas cujas vidas foram tocadas por nossa jornada coletiva. Por um momento, sinto-me overwhelmed pela emoção. "Meus queridos amigos", começo, minha voz tremendo ligeiramente. Quando penso na jornada que nos trouxe até aqui, lembro-me de uma frase que li certa vez. "O verdadeiro significado da vida é plantar árvores sob cuja sombra você não planeja se sentar." Faço uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Há 5 anos, quando nos unimos para salvar um simples posto de gasolina, não sabíamos que estávamos plantando uma semente que cresceria para se tornar esta incrível árvore de esperança e comunidade. Cada um de vocês, com sua dedicação, criatividade e amor, ajudou a nutrir essa semente. Vejo lágrimas nos olhos de muitos na multidão. Beatriz, ao meu lado, segura minha mão, dando-me força para continuar. Este centro de saúde que inauguramos hoje é mais do que apenas um edifício. É um símbolo de nossa crença no poder da comunidade, no valor de cuidarmos uns dos outros. É um lembrete de que não importa nossa idade ou circunstâncias, todos temos algo valioso a contribuir para o mundo. Respiro fundo, sentindo o peso e a alegria deste momento. Ao cortarmos esta fita, não estamos apenas abrindo as portas de um novo edifício. Estamos abrindo as portas para um futuro onde a compaixão, a solidariedade e o cuidado mútuo são os verdadeiros combustíveis que movem nossa sociedade. Com essas palavras, pego a grande tesoura que me é oferecida e, com a ajuda de Ricardo e Beatriz, corto a fita vermelha. A multidão explode em aplausos e vivas, e sinto-me envolvido por uma onda de amor e gratidão tão intensa que mal posso respirar. Enquanto as pessoas começam a entrar no novo centro, explorando suas instalações modernas e acolhedoras,
Fico no palco por um momento, absorvendo tudo. Ricardo se aproxima, colocando o braço ao redor de meus ombros. Pai Kyushi, ele diz suavemente, você está bem? Olho para meu filho, vendo nele não apenas o homem que se tornou, mas também o menino que foi um dia. Nunca estive melhor, filho, respondo, minha voz embargada de emoção. Sabe, quando era jovem, sempre me perguntava qual seria meu legado. Que marca eu deixaria no mundo? Agora sei que este é o verdadeiro legado. Não o que construímos, mas as vidas que tocamos, as conexões que criamos. Ricardo assente, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. E que legado incrível é esse, pai? Você não apenas mudou minha vida, mas a de toda uma comunidade. Enquanto descemos do palco, somos abordados por Dona Zulmira, agora uma elegante senhora de 80 anos, ainda cheia de energia e entusiasmo. Antônio! Ela exclama, abraçando-me calorosamente. Quem diria, hein? De um posto de gasolina a tudo isso. Sabe, estou pensando em começar uma série de vídeos sobre saúde e bem-estar para idosos. O que acha? Não posso deixar de rir. Acho uma ideia maravilhosa, Zulmira. Tenho certeza de que será um sucesso, como tudo o que você faz. À medida que o dia avança, participo de várias atividades no novo centro. Vejo idosos experimentando aulas de yoga, jovens voluntários ajudando com check-ups de saúde, crianças aprendendo sobre nutrição em uma cozinha experimental. Cada canto do lugar respira vida, propósito e comunidade. Ao cair da noite, quando as celebrações começam a se acalmar, encontro um momento de quietude. Sento-me em um banco no jardim recém-inaugurado, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. Penso em como tudo começou, com um simples ato de bondade de uma jovem desconhecida em um posto de gasolina. Como aquele pequeno gesto se transformou em uma onda de mudança que continua a se expandir, tocando mais e mais vidas a cada dia. Fecho os olhos, sentindo a brisa suave da noite em meu rosto, e sorrio. Não sei quanto tempo mais tenho neste mundo, mas sei que partirei com o coração cheio. Cheio de amor, de gratidão e da certeza de que, de alguma forma, contribuí para tornar este mundo um lugar um pouco melhor. E no final penso, não é isso que todos nós desejamos? Deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos, plantar árvores cuja sombra talvez não vejamos, mas que abrigarão gerações futuras. Enquanto as primeiras estrelas começam a pontilhar o céu, sinto uma paz profunda me envolver. Esta jornada, com todas as suas alegrias e desafios, tem sido a maior aventura de minha vida. E embora este capítulo esteja chegando ao fim, sei que a história que ajudamos a começar continuará a ser escrita, página após página, por aqueles cujas vidas tocamos e que, por sua vez, tocarão outras vidas. E assim, a roda continua a girar, o rio continua a fluir, e a chama da esperança e da comunidade que acendemos continua a brilhar, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante e compassivo para todos.